Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Nos últimos 10 anos houve 3 mudanças que fizeram muito bem ao país e que o impediram de economicamente se afundar ainda mais. A primeira foi o crescimento do alojamento local, que esteve na origem do boom do turismo e de todas as oportunidades que surgiram a partir daí. O turismo é uma das poucas indústrias relevantes em que nós competimos com os melhores do mundo e o alojamento local deu um enorme impulso para isso. A segunda mudança foi a vinda de mais estrangeiros para as nossas cidades. Vieram em busca do bom tempo, da segurança e de condições fiscais vantajosas. A vinda de estrangeiros para o país tornou as nossas cidades mais cosmopolitas e abriu oportunidades para o país que não existiriam de outra forma. A terceira mudança foi o período excepcional de taxas de juros baixas, que pode estar a acabar, mas que permitiu a muitos portugueses comprar casas com mensalidades mais baixas do que teriam de outra forma. Todas estas mudanças foram positivas para o país, foram grandes oportunidades para o país. Todas elas trouxeram também um aumento na procura de casas. E isto não se teria refletido nos preços se a construção de novas casas tivesse acompanhado este aumento de procura. Mas apesar de haver mais pessoas a querer comprar casas, apesar de os preços terem subido, a construção de novas casas caiu a pique na última década. Nos últimos 10 anos, construíram-se apenas 130 mil casas em Portugal. Isto compara com 760 mil nos 10 anos anteriores. Estamos a falar de mais de 600 mil casas que se deixaram de construir nos últimos 10 anos. Estas 600 mil casas que não foram construídas dariam para compensar todas as que foram alocadas ao alojamento local, mais as que foram vendidas a estrangeiros e ainda sobrariam mais de 400 mil casas. Não é difícil de imaginar o que seria hoje o mercado imobiliário se tivessem sido construídas mais 600 mil casas como na década anterior. As casas seriam muito mais baratas, as rendas seriam mais acessíveis, mais jovens poderiam ter saído de casa dos pais e o parque habitacional seria muito menos envelhecido do que é hoje. É verdade que a crise financeira explica parte deste decréscimo, mas não explica tudo, porque em 2019, muito depois da crise financeira, ainda se construiu 1/3 das novas construções em relação a 10 anos antes. Há vários fatores que contribuem para isto. Primeiro, nós temos licenciamentos demorados, que introduzem incerteza, que afastam investidores e aumentam os custos de financiamento, que depois se reflete no preço final das casas. Um ano de atraso no licenciamento pode adicionar entre 5 a 10 mil euros no preço final de uma casa de 200 mil euros. São 5 a 10 mil euros que saem do bolso das pessoas sem qualquer retorno, apenas para pagar um atraso burocrático. Segundo, temos uma fiscalidade elevada na construção, nomeadamente o IVA não dedutível, o adicional de IMI e o IMT na compra da casa. Todos estes impostos acabam refletidos no preço final das casas. Temos também um problema de falta de mão de obra para a construção, que necessitaria de uma política de imigração mais flexível e eficaz. Falar em habitação sem primeiro falar nisto é receita para o desastre, é receita para enveredarmos por caminhos errados e são muitos os caminhos errados que nós rejeitamos. Rejeitamos controlos de rendas. Rejeitamos porque isso retira casas do mercado de arrendamento e porque os controlos burocráticos de rendas têm uma história negra em Portugal que vem desde os tempos do Estado Novo. Rejeitamos também controlos de rendas em nome de um valor que se encontra em perda nesta casa, o respeito pela propriedade privada. E eu sei que a propriedade privada é algo impopular à esquerda, mas os senhorios já contribuem para o Estado Social através dos seus impostos, tal como todas as outras pessoas. Obrigá-los, em cima dos impostos que já pagam, a fazer política social com o seu património é um abuso e um atentado à propriedade privada. Rejeitamos restrições adicionais ao alojamento local. Não cabe ao Estado Central decidir o que alguém pode fazer com a sua casa.
quem aceita ou não receber na sua casa. Ao contrário do que dizem, o alojamento local não coloca em causa o direito à habitação no país. O alojamento local representa cerca de 1% das habitações em Portugal. Já tivemos anos neste país em que se construíam mais casas num só ano do que o total de alocações ao alojamento local. Rejeitamos políticas que procurem restringir ou desincentivar a compra de casas por cidadãos estrangeiros. Temos hoje a sorte de ter cidades mais cosmopolitas que são a marca de qualquer país desenvolvido. Hoje temos lisboetas que só falam francês, portuenses que só falam inglês, bracarenses que só falam português com sotaque do Brasil. São tão lisboetas, portuenses e bracarenses como todos os outros. As cidades não deixam de ser autênticas por terem pessoas de outros países ou por terem mais turistas. As cidades não são museus de realidades passadas, mas a vanguarda de um país do futuro. São tão lisboetas aquelas pessoas que escolheram Lisboa para viver, vindos de Paris, como aquelas que noutros tempos vieram de Ovar e estão na origem das tradições das varinas da Madragoa. Achar que pessoas que respeitam os nossos valores não devem ter o direito de viver no nosso país apenas por serem estrangeiros só tem um nome: xenofobia. Rejeitamos o financiamento pelo Estado Central de habitação nas zonas mais caras das grandes cidades. O direito à habitação é um direito humano plasmado na nossa Constituição, mas não é um direito humano viver nas avenidas novas. Ninguém tem os seus direitos humanos violados por não poder alugar um T2 no Chiado. No país onde o interior está cada vez mais desertificado, é até imoral usar dinheiro de todos para financiar a possibilidade de alguns viverem nas zonas mais caras das grandes cidades. Se o Estado quer tirar pressão ao mercado imobiliário nas grandes cidades, tem uma forma mais fácil: descentralizar e deslocalizar os seus próprios serviços. Não é justo para o resto do país ver o Estado a centralizar as suas operações na capital e ainda subsidiar essa centralização. Pagar duas vezes pelo centralismo, uma vez na falta de oportunidades e outra na subsidiação do imobiliário, é um insulto ao resto do país. E para acabar, é verdade que nós temos um problema de preços de habitação, mas não podemos, não devemos tentar resolver um problema com fórmulas falhadas que criam problemas ainda maiores. Muitos aqui estão mais preocupados em restringir o direito de propriedade do que em resolver o problema da habitação. Só deslocalizando serviços do Estado para fora... Excedeu-se o tempo largamente. Faça favor de 15 concluir. segundos. Só deslocalizando serviços do Estado para fora das zonas mais procuradas, deixando construir mais, agilizando processos de licenciamento e diminuindo a carga fiscal da construção, conseguiremos resolver este problema. Muito obrigado.